Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre alguns contratos que são muito importantes na vida civil, que são o contrato pré-nupcial, né, ou pacto antinupcial, o contrato, né, de união estável, ou, na verdade, é, esse contrato ele precede, né, a união estável, ele é o contrato de relacionamento, mas a gente tem que falar de união estável para falar desse contrato de relacionamento. E o contrato de namoro, que é uma coisa muito nova que está aí, principalmente, né, com a pandemia, onde as pessoas, os namorados, né, começaram a ir morar junto, porque para ficar mais próximo, por causa do distanciamento, então ficou mais fácil estar junto. Então, eu vou falar sobre essas 4 modalidades, né? União estável, contrato pré-nupcial ou pacto antinupcial, o contrato de convivência e o contrato de namoro. Então, respondendo aí muitas dúvidas, eu atendo pessoas que moram no exterior, né, brasileiros que moram no exterior, e que muitas vezes, né, são brasileiros que estão lá vivendo juntos, construindo um patrimônio lá, e às vezes não quer casar lá, quer casar aqui no Brasil, mas quer ter pactuado essa questão do patrimônio que eles estão construindo, da convivência deles lá. A maioria, né, às vezes quer casar lá, a gente orienta, faz o contrato, casa lá e a gente registra aqui no Brasil. Então, mas falando de um modo geral, ele é muito importante, né? Esses contratos são muito importantes, não só para quem vive no exterior, né, que está construindo alguma coisa lá e está tendo um relacionamento, mas também para quem mora aqui no Brasil e está querendo organizar a sua vida. Então vamos lá, vamos falar de contrato pré-nupcial ou pacto pré-nupcial. Esse contrato, ele é feito antes do casamento, ele é feito pelos noivos, né? Às vezes os noivos querem colocar ali o que eles querem deixar acordado para a sua vida pós-casamento, né? Por exemplo, se vai ter ou não ter filhos, né? Se querem, quando vão começar a pensar nisso, o que cada um vai trazer para essa união. Por exemplo, a esposa vai ficar responsável por pagar X despesas da casa e o marido X despesas. Porque, na verdade, o que mais se usa aqui no Brasil é a união, é a comunhão parcial de bens, né? Que as pessoas acham mais fácil. Então, tudo que for oferido ali durante a constância do casamento é de comum acordo entra na divisão ali do casal, né? No caso de uma separação ou até mesmo na hora de fazer um inventário com a morte de um deles. Mas o que pode ser colocado, mesmo na comunhão parcial de bens, né? Dá para se fazer um contrato pacto, né? Um pacto pré-nupcial, não necessariamente na separação total de bens, né? Ou na comunhão universal de bens. Então, o pacto antinupcial, ele serve para que organize, para o casal organizar, colocar uma forma organizada no seu relacionamento. Então dá para se tratar de tudo ali no pacto antinupcial, desde que seja da vontade do casal e que respeite algumas regras, né, dentro da lei. Então é muito importante, se quer fazer, às vezes está casando, uma pessoa, estão casando com uma comunhão parcial de bens, mas um deles já tem um bem que vai ser usufruído pelo outro, aí vai colocar uma regulamentação, enfim, dá para regulamentar. O pacto nupcial, ele é para isso, para regulamentar o casamento. Aí vamos falar então de união estável. A união estável é aquela união duradoura com o fim de construir uma família, em que um casal tem. De repente, por exemplo, você está morando com uma pessoa já há um tempo, construindo ali um patrimônio com ela, já tem até um filho, mas não formalizou isso fazendo o casamento. E às vezes você também não quer fazer isso agora, não quer casar agora, você vai fazer união estável, aquele documento, aquela declaração de união estável. Na maioria dos casos, as pessoas só fazem essa declaração de união estável para quando um precisa colocar o outro como dependente no plano de saúde ou, enfim, faz uma declaração lá e pronto. Então, essa declaração, ela serve? Serve, porque ela prova, ela declara que esse casal tem um convívio duradouro,
com formato de união, de casamento, que na verdade não é casamento, mas a gente fala, né, de casamento assim, que vive da mesma forma. Hoje a união estável, ela garante para as partes, dentro da, né, desde o início dela, a mesmos direitos lá do casamento, né? O regime dela é tácito, né? Então, ou seja, ele vai ser parcial de bens. Então, desde quando esse casal começou a morar junto, a partir dali, todo o patrimônio, todo o bem que eles tiverem juntos e até mesmo as obrigações e os deveres vão ser a partir do início dessa convivência. Mas existe aí o contrato de convivência que pode colocar regra nessa situação da união estável. O que acontece? Você pode colocar ali nessa regra que tudo que vai acontecendo ali durante a união estável, por exemplo, a esposa, uma das partes comprou um carro, a mulher comprou o carro e o homem comprou uma casa. Se lá eles acordaram que cada um que teria direito àquilo que ele adquirir, né? Ou seja, essa união, esses bens não vão comunicar, ou seja, não vai ser dividido, é como se fosse uma separação de bens, ele pode. Então, fazendo esse contrato da união estável, dá para trabalhar, para colocar, né, nesse contrato tudo que vai acontecer ali dentro dessa união. Então, a união estável, a declaração de união estável por si só, ela não garante, né, essas questões. Ela vai seguir ali o curso da comunhão parcial de bens. Mas se querem alguma coisa diferente disso, tem que fazer o contrato, né? O contrato de convivência, né? E assim, a maioria dos meus clientes, eles moram no exterior e às vezes estão lá vivendo juntos, né? E aí querem fazer esse contrato de convivência e colocando a regra ali, o modelo de tudo que eles querem. Isso é muito bom, porque quando vier para o Brasil, por exemplo, já está com o meio caminho andado. Ou se acontece alguma coisa com e está fora, está longe, como que vai ficar esses bens? Mas ali dentro do contrato já está tudo organizado. Também pessoas homoafetivas que ainda não casaram e que estão vivendo e não casaram, dá para fazer, é muito importante para não haver problemas futuros. E agora, não menos importante, mas que é muito novo, o contrato de namoro. Esse contrato de namoro, na verdade, ele não pode ser considerado contrato de convivência, ele é diferente do contrato de convivência, porque o contrato de convivência é para quem vive numa união estável, duradoura, com fim de criar uma família, de criar patrimônio junto. O contrato de namoro não, às vezes a pessoa não está assim pensando em ter um relacionamento duradouro, ou pensando em casar, ou pensando em construir uma família, mas está com aquela pessoa, estão vivendo juntos sobre o mesmo teto, e aí vem a preocupação. E agora, se eu estou vivendo junto aqui no mesmo teto com meu namorado e comprar um carro, esse carro, quando terminar o namoro, se ele acabar, vou ter que dividir? Então, essa é uma dúvida, e principalmente agora na pandemia, muita gente indo morar junto por questões mais práticas e fica aí com esse receio. Então, o contrato de namoro vem para organizar isso, para falar, olha, isso aqui é só um namoro, se acaba, não tem nenhuma vontade aqui por enquanto de virar uma união estável ou de criar-se uma família, e aí a gente vai colocar isso no papel falando que cada um tem suas responsabilidades e que cada um tem seu patrimônio, está trabalhando, está correndo. Enfim, é só um contrato mesmo de namoro para evitar algum problema futuro. Então é isso, esses são os contratos que eu acho muito importantes dentro da vida civil, assim, de cunho mais pessoal, né? E não, eles são muito importantes mesmo, as pessoas deveriam ter esse hábito de fazer esses contratos, de trazer esses contratos para a sua vida, porque isso futuro, né? Às vezes agora, mas para que isso vai ser importante para mim? Pensando numa questão mais duradoura, mais longa, isso é muito importante. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, me chama no direct, curte, compartilhe com outras pessoas e até um próximo vídeo, até uma próxima informação. Grande beijo!